iniciando mais um programa Presença e Harmonia, com o apoio cultural da Ordem Rosa Cruz Amorque, grande loja da jurisdição de língua portuguesa. Hoje mais um programa inédito, dando sequência à nossa série de programas dedicados à aura humana. E temos uma vez mais conosco o Frater Oswaldo Milman Júnior, chefe da divisão de ensino e instrução da nossa grande loja de língua portuguesa, que vai dar continuidade a essas instruções que estamos abrindo aqui para os nossos queridos telespectadores a respeito do fenômeno da aura humana. Tudo bem, Oswaldo? Tudo bem, Jamil. E voltamos então para dar sequência ao assunto, a aura humana, né? O primeiro programa foi... interrompemos falando naquele momento das polaridades da aura, né? Uma vez que a aura é uma energia, um campo eletromagnético, vibratório, que se apresenta, né, em torno de cada manifestação, pode-se dizer, da natureza, né? Nós estamos tratando da aura humana, mas ela é extensiva a todas as manifestações, desde o mineral, o vegetal, o animal, né, até o hominal. Então, no homem, é óbvio que, dotado de uma consciência, ele tem uma possibilidade, uma responsabilidade muito maior, e embora não esteja consciente disso, né, mas leva consigo esse campo vibratório por onde ele se desloque. Então, nós estamos interagindo com todos os seres humanos e com todo o ambiente, com a nossa aura, e afetando tudo aquilo em que nós tocamos, em que nós pensamos, né, com quem nós, enfim, nos entrosamos ou dialogamos e contatamos. Então o mundo, pode-se dizer, é permeado de vibrações, e essa aura humana nada mais é que um campo vibratório, do qual você pode ter experiências muito sutis, né? Quando você adentra ambientes, quando você contata com uma pessoa e tem reações. Aquela história, simpatizei ou antipatizei com alguém, né? Não sabe nem porquê. Então está dentro do processo o envolvimento da aura humana. Então essa circunstância de irradiação que nós temos vai, evidentemente, trazer para nós situações benéficas, ou nem sempre assim, quando a gente muitas vezes está num estado vibratório não tão adequado, né? O homem é então um ser de energia, pelo que você está falando, né, Oswaldo? O homem é um ser essencialmente energético, né? Tanto que os campos de atração, repulsão, adesão, né, coesão estão aí dentro da própria, no sentido tanto material quanto psíquico ou espiritual. Então há uma interatividade. No momento em que você, como nós falamos no programa passado, que essa aura, que você falece ou deixa de existir, evidentemente passa a haver a falência, né? A própria aura desaparece. Então, os aparelhos já não acusam e nem você sente mais aquela presença. Claro. Então a aura, pelo menos a física, a psíquica pode perdurar por algum tempo. E a espiritual é permanente, mas não é sentida nesse plano da forma como a gente poderia pensar ou com facilidade. Embora haja, possivelmente, os contatos, né, que as pessoas muitas vezes veem operação de aquilo que eles denominam milagres, né, que pode ser a intercessão de entidades ou de mestres, né, como os grandes avatares, como as divindades que passaram pela Terra, falando aqui de Jesus, Buda, Maomé, enfim, pessoas que deixaram, impregnaram, levaram na frequência de suas auras um poder muito grande e de que pode interagir conosco. Por falar nesses... eu não sei se você vai abordar ainda, claro que a qualidade da aura, ela depende do caráter, do desenvolvimento da personalidade. No caso desses mestres, Buda, Krishna, Jesus, Maomé, poderíamos dizer que eles têm auras perfeitas, ou sem mancha, ou sem mácula. Já alcançaram, então, o estado crístico, né, da consciência crística, que nós vemos consciência cósmica, e por isso a aura deles é uma aura imaculada. Na sequência eu pediria que a técnica colocasse o ponto em que nós paramos das polaridades da aura, né? Então nós vamos ver que a aura, ela tem aí os dois aspectos, o positivo e o negativo, como nós falamos, negativo no sentido passivo, né? O corpo é mais passivo. Então, em contraposição
a gente faz uma comparatividade e diz que a aura tem um aspecto de polaridade positiva e o negativo. O positivo você vai buscar aonde? Na lâmina seguinte, que eu gostaria que eles projetassem, você tem os dois aspectos, o Sol e a Terra, né? Você tem do Sol a essência divina, a essência imaterial, a chamada força vital, que é veiculada através do oxigênio. Por isso a importância da respiração profunda para uma aura positiva. Né? Assim como no alimento ali que você viu a planta com suas raízes, é evidentemente demonstra um símbolo de que na Terra nós vamos buscar o alimento próprio para como se diz assim, a fundamentação material, para o robustecimento, né, para a nossa energização física. Então você vai buscar, se você realmente tiver uma dieta bem equilibrada, uma boa alimentação, e você respirar bem, você também tem um aspecto da mentalização, né, da consciência, que você trabalha ela através dos teus ideais, ideais mais elevados. Então isso tudo leva, evidentemente, a uma frequência vibratória de um caráter mais elevado. Agora é evidente que nem a gente coloca as polaridades positiva e negativa no sentido, o corpo tem que estar saudável, né? Assim como a mente saudável, para que você tenha um psiquismo adequado. Então é chamado equilíbrio psicossomático. Esse equilíbrio psicossomático vai ajudar você a se ajustar, a ser um ser harmonioso e, consequentemente, não precisa nem se preocupar que tua aura, se ela for vista ou sentida, que é muito mais sentida do que vista, você vai estar irradiando uma coisa muito positiva. Aí que as pessoas dizem, o indivíduo tem um magnetismo muito forte, aquela pessoa é magnética, eu gosto de ficar perto dela, não sabe nem porquê, não tem explicação lógica, né? A lógica, muitas vezes, a racionalidade, ela esbarra com muitas limitações no campo da objetividade e você não tem aquela percepção superior a nível psíquico, que das sutilezas, né, da transcendência do ser. Uma pergunta que pode ser feita, Oswaldo, praticamente todas as pessoas, né, com raríssimas exceções, ficam encantadas na presença de crianças, por crianças. Será porque esses pequenos seres têm a aura pura, elas têm a aura assim descontaminada, são quase que só alegria, afeto, confiança? Será que não é um pouquinho por causa disso? E a pessoa, quando desenvolve essas qualidades conscientemente, se torna magnética daí? É pertinente, né? Você colocou bem. A criança, ela não tem uma maldade propriamente, ela age às vezes por instinto, intuição, né? Ela age com naturalidade. Ela não tem ainda a tal da malícia, né? Essa maldade que às vezes o homem tem muito mais acentuado. É uma questão de educação, né? Uma criança bem, na medida em que ela está educada, que ela tem aquela pureza, tem aqueles, ela vibra dentro de um diapasão mais harmônico do que a pessoa que luta como adulto com grandes problemas e adversidades e que gera, né, muitas dificuldades, tem que enfrentar o dia a dia, sobreviver. Então isso tudo é preciso, a pessoa tem uma filosofia de vida, e é esse o grande objetivo da ordem, né? Rosa Cruz, nos ajudar a termos uma filosofia de vida. O que é filosofia? Filosofia, né, como a gente pega pela definição, é um esforço para generalizar, aprender, refletir, explicar. É isso que o místico busca, né? Ele busca dentro de uma generalização de conhecimentos, essas explicações que lhe satisfaçam e lhe tragam um sentido para a própria vida, que é a vida, né? Então é uma pergunta abrangente, uma pergunta, né, mas que o místico busca, através desses princípios, desses conhecimentos, saber, procurar entender, para melhor viver. A vida pode se tornar cada vez melhor. E essa aura, se ela for fortalecida, se todos os seres comungassem de ideais nobres e, como você falou há pouco, da pureza de uma criança, o mundo seria bom, né? A criança ela não tem ainda uma maldade propriamente. Por isso que ela é toda atrativa, e né? Ela é atrativa porque exatamente está dentro de em consonância maior com as leis do que nós, que nos afastamos, né? Então afastar-se ou aproximar-se dos princípios das leis naturais é uma questão de desenvolvimento, de educação, de cultura, que é o que nós precisamos dentro desses objetivos, né? Uma lâmina seguinte ali, Jamil, que eu peço para a técnica colocar, a gente vê, olha aí, o campo áurico, né? Essa expansão da aura.
A aura pode se expandir a muitos metros, a muitos metros de distância. O aurameter, inclusive, ele acusa. A gente aqui não tem, muitas vezes, condições de mostrar isso. E nós vamos, isso será, esse trabalho que nós estamos fazendo aqui hoje, será objetivo de uma palestra no dia, se não me engano, 15 de agosto, no Centro Cultural Amorque, lá no Bacaxiri. E então lá a gente vai ter mais contato com o público, mostrando, sentindo-se mais à vontade, né, para falar e mostrar a questão do ímã, né, da atração de um ímã, que é um exemplo tão comum. Você pega uma ferradura e você sente lá aquela força energética, as polaridades positiva e negativa, né, elas estão sempre presentes. Agora, para a aura humana, nós precisamos, evidentemente, ter estarmos polarizados num sentido mais positivo, né? Essa expansão, essa sutileza da consciência, ela se dá quando a aura está positiva. Positiva, eu digo, vibrando no campo mais psíquico, mental, onde a mente e o psiquismo prevalecem sobre o corpo, porque é o que nós dissemos, né? E aqui existe, inclusive nessa projeção que você está vendo ali, a polaridade positiva da aura torna-se o veículo para a projeção da nossa consciência psíquica. As pessoas falam muito, e o que é essa projeção? Né? Aquela história da bilocação, deslocamento. Né? Então o indivíduo, ele desconhece... A popular viagem astral. A popular viagem astral. Né? Então aquela pessoa que, muitas vezes por razões... profundas de sentimento, digamos assim, de lembrança de alguém, né, e contato e vontade de você contatar com alguém, isso pode ocorrer. O teu corpo psíquico pode se deslocar. Pode haver uma projeção do corpo psíquico quando você está com essa aura expandida, quando você está entregue a situações assim elevadas. E pensando em alguém com um comprometimento idealístico, né? E aí entra o poder da concentração, da meditação e da harmonização. E então, através dessa aura, a pessoa pode percebê-lo, senti-lo a distâncias, né? E isso ocorreu, inclusive nos estudos Rosa Cruz, né? Houve um exemplo de uma mãe que ela perde um filho numa guerra, e ela tem aquela percepção, né? E aquilo deixa ela com muita agonia realmente, porque ela teve aquela percepção daquele momento em que o filho passou pela transição, na guerra, né? Então ela teve aquela percepção, consequentemente, poxa, por os fatos que ela narrou, ela só podia ser o acontecimento daquela projeção, naquele instante estar ocorrendo, né? O corpo psíquico, o filho, muito ligado animicamente, espiritualmente com a mãe, ele naquele momento ela provocou nela essa sensação de um acontecimento trágico. É difícil, né? Mas são fatos da vida real que acontecem. Então a aura, ela pode ser a pessoa pode se projetar em momentos em que ela esteja assim com alguma num estado de elevação. E essa percepção é sutil. Nem todo mundo tem essa facilidade, mas os clarividentes, né, clareaudientes, têm essa capacidade de percepção. Na lâmina seguinte, a gente vê a questão da projeção dessas vibrações ocorrendo, e que nós temos umas técnicas lá na ordem que são os sons vocálicos, né? O som vocálico, ele ajuda justamente a despertar os chamados centros psíquicos, que nós já tratamos em alguns programas aqui, e voltando a falar hoje no assunto, nada mais são que as glândulas, né, do ser. Então o ser humano, ele é constituído por órgãos que são receptores de vibrações também mais elevadas, né? Então nós temos as principais centros psíquicos correspondentes às glândulas, são contrapartes psíquicas de órgãos físicos. Então nós temos desde o plexo solar, né, as suprarrenais, o plexo cardíaco, o pericárdio, o timo, a pituitária, aliás, a tireoide, a pituitária e a pineal. Né? Sendo a pineal uma glândula muito pequena no centro da cabeça,
e é a que realmente mais receptiva a essas vibrações. Então, com esses sons vocálicos, você estimula o sistema nervoso, porque a música ela vai atuar no teu sistema nervoso autônomo, principalmente, que é o mais responsável pelo lado psíquico, pelo controle involuntário, e está muito ligado ao hipotálamo e às glândulas de um modo direto e indireto. Então está atuando esse hipotálamo, que é o cérebro do sistema nervoso psíquico, e em conjunção com o cérebro físico, fazendo a interpretação dessas vibrações. Então tudo que eu penso, tudo que eu realizo, certamente existem órgãos, né, que estão produzindo tudo isso, como nesse momento nós estamos recorrendo muito às nossas faculdades cerebrais, mas à nossa memória, à nossa imaginação, ao nosso pensamento. Em última análise, a uma mente superior. Nós acreditamos que temos mais do que esse lado apenas objetivo da consciência, né? Pelas percepções, pelo aquilo que você pode ver além do plano físico. E aí é aquela questão, né? O infravermelho existe, mas como ele está abaixo da linha de captação objetiva, você não tem visão, mas existe o infravermelho, existe o ultrassom, existe o ultravioleta. Então, na escala, você tem do vermelho ao violeta as 7 cores primárias, mas e o ultravioleta? Então, você faz tratamentos com ultravioleta. Você vê que existem, na escala vibratória, assim, vibrações que estão muito além dessa dimensão apreciável, objetiva, e que estão numa dimensão mais elevada, né? E o que é, então... O que acontece com essas glândulas? Elas são como radiotransmissores. Elas recebem, né, de onde ela é emitida, né, como nós estamos aqui na TV gerando esse programa. Então essas captações, elas são transmitidas via rádio, via televisão. Aqui no caso, um radioreceptor, nós nos compararíamos assim, como um rádio, que estamos, através desses centros psíquicos, fazendo a decodificação dessas vibrações. São transformadoras. Rebaixam vibrações que estão no nível mais elevado, além do limite da nossa capacidade objetiva. Na sequência, eu pediria que ele mostrasse, então, o exemplo do rádio, né, que nós falamos, transmutando isso para um nível de compreensão, e já na sequência, a lâmina que mostra as cores e as cores correspondentes aos centros psíquicos. Então, cada centro psíquico, ele é estimulado por um som e por uma cor. Você vê nessa lâmina aí os 7 centros principais. Nós temos ali vermelho, laranja, o vermelho amarelo. É o plexo, o laranja é o suprarrenal, o amarelo é o coração, o verde é o timo, o azul claro é a tireoide, o azul anil é a pituitária, e a pineal, que seria a cor violeta, a cor mais elevada na escala cromática das cores, né? A cor, inclusive, do místico evoluído. Então, a pessoa que tem essa pineal desperta, através ou muitas vezes são sensitivos, nasceram já, em termos, entre aspas, privilegiados, porque privilégio é uma coisa conquistada, né? A natureza, certamente, se nós partimos da premissa de que existe um Criador universal, imparcial, nada é por acaso. Então, cada um de nós está dentro de um correspondente nível evolutivo de consciência. Cada um de nós tem a sua capacidade e busca, através desse despertar. E é aí que eu cito que a Ordem Rosa da Cruz é um portal maravilhoso, né? Porque ela nos leva a esse entendimento, que muitas vezes a compreensão só advirá através do estudo. Claro. Então ela confirma, ela é confirmatória. Eu dito, inclusive, quando eu era jovenzinho, né? Porque eu fui trabalhar na Ordem, eu tinha 21 anos de idade. Bem cedo. Eu não tinha uma compreensão, mas vivia certos fenômenos onde eu buscava explicações. Um deles é a telepatia, né? Então, sensações assim que você tinha, em termos de telepatia, ou dessas percepções, intuitivas. E a Ordem vem, extrasensoriais. E a Ordem vem nos corroborar. Então, através do ensinamento, você vem confrontar aquilo, isso aqui, eu já tinha essa percepção. Eu intuitivamente já sabia.
mas eu não sabia, não tinha uma explicação mais técnica, mais prática, que nem a projeção psíquica. Muitas pessoas fazem a projeção, mas elas desconhecem o fenômeno, e elas não sabem fazê-lo. Não sabem o mecanismo, né? Exatamente, elas não sabem fazê-lo voluntariamente. Certo. Isso ocorre espontaneamente. Então lá, em certos momentos, pode ter uma percepção intuitiva, de aura, de telepatia, mas e projeção, né? Mas ela não conhece o fenômeno. Então a ordem estuda detalhadamente esses fenômenos através dos diversos graus. 7º grau é um grau que dá ampla cobertura a esse tema, né? É só interessante comentar, Oswaldo, que às vezes algumas religiões consideram que essas pessoas desenvolvidas, né, que têm esses poderes desenvolvidos, são pessoas que estão à parte da humanidade e as quais nós não podemos imitar ou não podemos, digamos que, reproduzir os fenômenos, né? São os santos, pessoas especiais. No caso da Ordem Rosa Cruz, não são dons, né? Todos nós podemos desenvolver, podemos nos santificar, podemos ampliar nossa consciência e reproduzir o que esses outros seres especiais fizeram, né? O caminho está aberto a todos. Com certeza. Então, a potencialidade, ela é geral. Todo ser humano tem essa possibilidade, né? Agora, desenvolvê-la, muitos trazem, porque aí nós já vamos adentrar a questão de reencarnações, inclusive, né? Encarnações, onde a pessoa já traz aquela história, cada um de nós, o nosso corpo é como um aparelho, né? Esse aparelho pode ser mais embrutecido ou mais sofisticado, né? Em termos de evolução. Então a evolução espiritual de cada um, ela pode realmente ser o resultado de muitas vidas, né? Muitas vidas numa vida, como diz a ordem, né? 1000 anos passados são as obras da ordem, né? 1000 anos passados, quantas vidas o indivíduo viveu? Então a gente vê, às vezes, certos mentores espirituais, certas pessoas, que elas têm características, elas têm assim, um comportamento muito além daquele que nós estamos acostumados. Já em tenra idade, né? Em tenra idade, às vezes, crianças, inclusive, que são os chamados, como é que são? Índigos, né? As crianças índigos e cristais, hoje está muito em voga, né? Esse termo, isso é chamado, e são, assim, experts em assuntos. Superdotados, né? Superdotados, que têm uma inteligência já mais avançada, e essa inteligência não fica restrita apenas ao campo objetivo ou cerebral. Há um lado espiritual, né? Há um comando maior, há um psiquismo. Nós valorizamos muito isso, a mente. Por isso a ordem é uma escola mentalista, por excelência. E na sequência, Jamil, aqui quase complementando já, daqui a pouco o programa, nós temos ainda esse slide que mostra, a pituitária, a pineal e a tireoide. São glândulas de muita ressonância com a vibração da aura, porque elas estão interferindo muito com o nosso sistema nervoso simpático e o sistema nervoso espinal, né? Sistema nervoso simpático, que é o autônomo, hoje chamado ortossimpático, pela medicina atual, e que esse sistema nervoso ortossimpático, ele tem os rami de ligação com o sistema nervoso espinal, transferindo, então, recebendo e transferindo para o cérebro essas vibrações. Então, quando você entra num local, sente vibrações, o sistema nervoso é muito receptivo a isso, né? E através dos centros psíquicos que estão interagindo com o sistema nervoso, você tem essa percepção, você capta. Então quem tem uma pineal, uma pituitária, as glândulas, os centros psíquicos bastante desenvolvidos, tem essa facilidade de transferência para o sistema nervoso, que vai se ressentir dessa energia, ou desse campo áurico, dessa força eletromagnética, e vai realmente criar uma reação correspondente, de satisfação, ou nem tanto, quando as auras não combinam. E é importante dizer que a Ordem Rosa Cruz, ela dá em determinado grau as ferramentas para que as pessoas desenvolvam esses centros psíquicos, né? Estimulem. É aquilo que nós falamos, né, Jamil? Começa com os sons vocálicos, né? A respiração, a concentração em todas as partes do corpo, e nessas glândulas, inclusive. Então há muita ênfase, muito trabalho que se pode fazer com os centros psíquicos, que, como nós dissemos, os sons vocálicos, aliado à visualização de cores, estimulando-os, você vai ter essa facilidade.
né? Existia um célebre autor, né, que você sabe, Lobsang Rampa, fantasiava bastante, é verdade, entretanto tinha o seu valor, né, como divulgador, né, porque tinha direto ou indireta ligações com todo o sentido do despertar psíquico, para você ter assim acesso a um campo transcendental ou imaterial da fenomenologia psíquica. Perfeito. Então, os livros dele falam muito de terceira visão. Essa terceira visão é o olho psíquico, é o despertar. O olho de Horus para os egípcios. É a pituitária, né? E a pineal. A pineal, né? A pineal. E essa pineal é a menor glândula do corpo. Ela tem, se não me engano, 0,6 gramas, é a menor glândula, a maior é o fígado, né? Dizem que hoje é a pele realmente é o maior órgão do corpo, mas o órgão, assim, em termos de maior extensão do corpo, mas em termos de órgão seria o fígado e a pineal a menor, a mais diminuta glândula. Entretanto, considerada por René Descartes, um sábio, né, o renascentista, era renascentista, né? René Descartes, ele após a patrística, né? Ele já começa o que a gente chama de a filosofia moderna. Essa era a filosofia cartesiana? Cartesiana, começa com ele. E, então, daí ele já defendia, esposava, né? Dizem que ele era materialista, mas não era. Não era. Ele tinha uma visão espiritual. Era Rosa Cruz, inclusive. E dizia que a pineal é a sede da alma. Sem dúvida, com muita propriedade. E ela é mais receptiva a essas vibrações. Bom, Frater Oswaldo, todos esses temas são fascinantes e vamos continuar aqui no próximo programa com essa jornada pelos mistérios da aura humana, de acordo com o conhecimento experiencial, prático da Ordem Rosa Cruz, aqui muito bem representado pelo Frater Oswaldo Milman Júnior, chefe da Divisão de Ensino e Instrução da nossa grande loja. Frater Oswaldo, obrigado pela sua participação. Nós aqui agradecemos, Jamil, sempre à disposição, né? E que todos pensem, reflitam sobre aquilo que a gente está falando, que é tão simples, né? Para ter uma vida de mais harmonia, paz e saúde. Muito obrigado. Que assim seja, e nosso encontro para a próxima quarta-feira. Até lá.